João 16, a partir do verso 7. Jesus está aqui mostrando, todo esse capítulo, a missão do bendito Espírito Santo. Chega no versículo 7, ele diz assim, e o assunto que vamos tratar hoje, irmãos, sobre a incredulidade, as consequências da incredulidade. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vô-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Vamos ter, irmãos, mais uma breve palavra de oração. Nosso Pai Celestial, muito obrigado, Pai, por esta bendita reunião. Nós estamos, ó Pai, em Tuas mãos. Também, ó Pai, suplicamos para que o mesmo Espírito que inspirou essas verdades, Ele lance luz sobre as nossas mentes e nos dê a sabedoria, não uma sabedoria deste mundo, que para nada serve, mas a sabedoria que vem do alto, que é o próprio Senhor, nos instrua a compreendermos, a entendermos as Escrituras. Pai, é com temor e tremor que nós estamos diante do Senhor. Por isso, Pai, fale conosco, queremos ouvir a Tua voz. Nós confiamos, ó Pai, que esse tempo é um tempo que o Senhor nos concede para, como igreja do Senhor, aprendermos mais de Cristo. Pai Santo, tira das nossas mentes toda nuvem embaraçosa de incredulidade, para que possamos então contemplar o Filho glorificado. Ele é o Senhor de todos. É em Cristo que nós oramos. Amém. Irmãos, quem verdadeiramente vai nos convencer de que somos incrédulos é o próprio Espírito. Primeiro que Ele vai nos convencer do pecado. O ser humano, irmãos, segundo esse versículo aqui, quando o Senhor Jesus disse pelo seu Espírito, que quando o Espírito Santo viria, convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim. O que o nosso Senhor está dizendo aqui com relação ao pecado? Do pecado porque não crê em mim. O que manda as pessoas para a perdição hoje não é mais o pecado, é a incredulidade. Porque o pecado já foi consumado lá na cruz em Cristo, definitivamente. Então, todos aqueles que, mediante a graça, crer, serão salvos. Já estão salvos, basta crer. Porque nós sabemos que Jesus já morreu por todos, também já sabemos que todos morreram. Então, um fato, a obra da cruz é um fato já consumado. E para nós, então, ganharmos uma experiência genuína de salvação, basta crermos. Irmãos, você já creu que você já morreu com Cristo? Porque, irmãos, a primeira evidência de que alguém creu é um profundo desejo de estarmos sempre juntos. Atos 2 vai mostrar para nós que todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum e compartilhavam de tudo, na oração, no partir do pão, etc, etc. Então, a reunião dos santos significa
aqueles irmãos que tiveram então seus olhos abertos e creram e descansaram no Senhor, estão descansando em Cristo. Quando nós cremos no Senhor, nós entramos no descanso. Se você contemplar todo este mundo que nós estamos vivendo hoje, você pode perceber uma coisa muito interessante, que há muitas doenças, enfermidades, mortes, desastres, tragédias. Eu sei que existem muitas pessoas que fazem uma pergunta: por que tudo isto acontece? Tudo isso acontece por um fato apenas: incredulidade. Nós temos que avaliar a incredulidade na sua essência. Quando que começou a incredulidade? Vocês se lembram? Quando Deus criou Adão e Eva, Deus os colocou no jardim, no Éden. Lembra a ordem que Deus disse para eles, lá em Gênesis 2, 16, 17? De toda a árvore comereis livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então nós sabemos isso, decor, esse versículo. Queridos, Deus havia dito para aquele casal: não comer. E por que eles comeram? Claro que Eva, ela foi provada ali naquilo que Deus havia dito. Deus disse que no dia em que dela comeres, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles certamente morreriam. Mas me escute com bastante atenção, irmãos. Ela ouviu a palavra de Deus e naquele momento eu creio que aquela palavra desceu para o coração dela. Porque quando Satanás, ali usando a serpente, veio falar com Eva, ela começou a dar voz a Satanás. E Satanás sempre, irmãos, sempre vai torcer as palavras. Sempre ele vai torcer as palavras, principalmente as palavras de Deus. No nosso dia a dia, ele sempre vai torcer as palavras. Você já não foi, muitas vezes, eu penso, injustiçado talvez por uma palavra que você disse e que a pessoa entendeu de uma outra forma, e aquilo lhe trouxe, aquilo lhe foi prejudicial para você, e aquilo lhe fez você sofrer, e aquilo lhe amargurou a alma profundamente? Porque existe um déspota que está sempre tentando, de alguma maneira, torcer as nossas palavras. Eu quero, irmãos, que vocês dêem um pulo junto comigo, aqui no Salmo 56, vamos ler um versículo aqui muito interessante, que vai mostrar toda a ação satânica com relação a torcer a palavra do Senhor. Em primeiro lugar, observa aqui o versículo 5, Salmo 56, verso 5. A palavra assim se expressa. Preste atenção que não é apenas ontem, é todo dia. A Bíblia diz assim: todo dia torcem as minhas palavras. Os seus pensamentos são todos contra mim para o mal. Agora, quero que você preste atenção num detalhe aqui muito interessante no versículo 6 também, irmãos. Ajuntam-se, escondem-se, espionam os meus passos, como aguardando a hora de me darem cabo da vida. Muito bem. Em primeiro lugar, você tem que tomar muito cuidado, irmãos, com as suas palavras, com os seus relacionamentos. Porque eu tenho certeza, se você é habitado pela pessoa de Cristo, você vai ser muitas vezes incompreendido. Satanás fará de tudo para que as tuas palavras sejam torcidas. Então, irmãos, para evitar problemas, digam sempre palavras claras, compreensíveis
E se possível, irmãos, pergunte para a pessoa se ela entendeu o que você disse. Às vezes, quando a gente liga para uma pessoa e a pessoa solicitou o número de um documento nosso, eu quando passo CPF, RG, eu digo para a pessoa, você entendeu? Repete para mim o número. Aí ela repete, eu confiro, eu disse, não, você escreveu perfeitamente, é isso mesmo. Assim também com as nossas conversas. Quando você está numa roda de amigos ou de irmãos conversando, quando passa alguém ali, normalmente eu calo-me até a pessoa passar, para depois continuar o assunto. Porque de repente ela escuta uma palavra e entra no ouvido dela atravessado, e ela sai dizendo que, olha, a pessoa disse que é assim. Entende? Ela ouviu uma palavra assim, que foi uma palavra como que para ela indefinida, mas ela definiu aquela palavra e saiu propagando o que aquela pessoa disse. Então, muito cuidado com isso, irmãos. Porque o diabo, ele diz aqui, ajuntam-se, escondem-se, espionam os meus passos. Irmãos, um filho de Deus, ele está 24 horas por dia na mira do diabo. E o diabo, ele está te espionando os seus passos. O diabo está aguardando a hora de dar cabo da sua vida. Ele quer, não que ele vai destruir a pessoa de Cristo em nós, mas ele quer fazer de tudo para atrasar o nosso crescimento com o Senhor. Irmãos, então guarde bem isso, irmãos, que olha o versículo 5, todo o dia torcem as minhas palavras. Todos os dias ele vai torcer a palavra, as minhas palavras. Então, foi assim com Eva. Vamos dar um pular para Gênesis capítulo 3 para nós vermos aqui, irmãos, a essência da mentira, quando a mentira entrou no mundo. E nós sabemos que a mentira gerou no coração de Eva uma coisa chamada incredulidade. Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 1, temos uma declaração que diz assim, no verso 1 aqui, olha: mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. Veja o que ela disse à mulher. É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Aqui, Satanás já lançou uma dúvida, com uma pergunta sagaz. Não foi assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Deus não disse para não comer de toda a árvore do jardim. Deus disse, olha aqui em Gênesis 2, versículo 16, e o Senhor lhe deu esta ordem, de toda a árvore do jardim comereis livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrereis. Presta atenção que Satanás citou o que Deus havia dito, mas de uma forma parcial, não integral. Final do versículo 3, ele disse assim, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Veja aqui, irmãos, a vazão. A mulher respondeu, do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então, olha a argumentação. Irmãos, nós não podemos argumentar contra o diabo. Ele está num nível espiritual mais elevado do que nós, no sentido de atuação neste mundo. Claro que a nossa posição em Cristo é muito mais elevada de todos, mas nós não estamos em realidade ainda concretizada com Cristo em Deus, nós estamos pela fé. Então nós temos que viver no campo da fé, num campo espiritual. Agora, neste mundo, nós vamos ter muitos ataques em nossa mente pelo diabo.
Ele fará de tudo para nos seduzir, irmãos, usando todas as suas armas malignas. Todas elas. Fará de tudo para destruir aquilo que já foi ou está sendo formado na sua vida pela palavra, que é a pessoa de Cristo. Então, verso 4: a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Deus disse que morreria. Eva, ela tinha que crer naquilo que Deus havia dito. Então Satanás lançou aqui uma afirmação dizendo, ou contrapondo aquilo que Deus havia dito. Deus disse que morreria. Satanás disse: é certo que não morrereis. Porque Deus sabe. Olha aqui, irmãos, que assunto interessante, que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Irmãos, isso é muito tentador. Como Deus vocês serão conhecedor do bem e do mal. Puxa vida. Agora observa aqui o versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos. Irmãos, muito cuidado com tudo aquilo que é agradável aos teus olhos. Cuidado, discerne isso aos pés do Senhor. Esse mundo é muito colorido. Se você, por exemplo, assistir um programa de televisão, você vai perceber que atrás, aquele painel, ele é cheio de luzes brilhantes e coloridas. Uma figura do mundo. Claro que é o mundo. É um mundo em essência. Ali as pessoas, elas são chamadas, e a maioria das pessoas, irmãos, nenhuma delas tem a vida de Cristo. Então, aquilo para elas é um alimento. É um alimento que vai satisfazer o seu egocentrismo. E o que é interessante, irmãos, que aqueles astros de novela, astros do esporte, que são chamados ali, aqueles homens e mulheres são pessoas perversas. E o que é mais triste ainda, que os crentes incrédulos, olha só que interessante, crentes incrédulos, escutam as opiniões daquelas pessoas e começam a proceder segundo o que ouviram deles. Não é assim? Irmãos, você escuta qualquer programa de televisão, eles chamam pessoas que estão em evidência, as pessoas mais bonitas, os mais lindos, as mais lindas, e elas muito bem elegantes. Então ali é perguntado para elas, qual a sua opinião sobre determinado assunto, e elas dão as suas opiniões, e falam de uma forma tão convincente, que muitos que estão do outro lado da tela, os telespectadores, os idiotas, ficam assimilando aquilo, porque os olhos, irmãos, é a boca da alma. Nós alimentamos a nossa alma pelos ouvidos e pelos olhos. E as pessoas acham muito interessante, porque se aquelas pessoas têm sucesso, esses conselhos devem ser bons para mim também. Irmãos, e aí as pessoas começam a usar as roupas que eles usam, seguir os conselhos que eles estão dando para as pessoas, cada conselho que não tem nada a ver com o Senhor, irmão. E o que admira é que muitos cristãos estão bebendo desta água podre e suja, imunda. Ah, mas dá para aproveitar alguma coisa? Não dá para aproveitar nada. Por que não dá? Porque a Bíblia diz no Salmo 1, verso 1, ele diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio. O que é o ímpio? É o incrédulo. Ímpio é aquele que não crê. Percebe? Irmãos, e muitos de nós, infelizmente, têm buscado conselho com gente que é perversa e imunda. Que tragédia! Por que não vai buscar conselho
daquele que é o conselheiro, que é o nosso amado Espírito Santo, nosso amado Senhor. Ele é maravilhoso conselheiro, Ele é Deus forte, Ele é Pai da eternidade, Ele é Príncipe da paz. Percebe? E no Salmo 32:8 ele diz assim, que eu vou instruir vocês, ensinar vocês o caminho que devem seguir, e sob as minhas vistas darei conselho para vocês. Irmãos, por que nós vamos buscar conselhos de ímpios? Sabe que isso vai gerar em nós perturbação e aflição de espírito e crise de ansiedade. Infelizmente é assim. Isso é muito certo, irmãos. Então, aqui, vendo a mulher, verso 6, que a árvore era boa para se comer. Que árvore era essa? Aquela árvore que Deus disse para não comer, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se eles comessem, Deus disse assim, certamente morrerás. E desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então aqui, irmãos, podemos fazer uma pergunta: por que Eva comeu do fruto da árvore da ciência do bem e do mal? Eles comeram, Eva comeu. Claro que teve aqui uma influência maligna satânica, mas Eva comeu porque não creu naquilo que Deus havia dito. Ela ouviu a palavra de Deus, ela sabia que Deus disse, tanto é que ela repetiu para Satanás. Deus disse que podemos comer de todas as árvores, mas da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não é para comer e nem tocar. Deus não disse para não tocar. Tocar aqui é por conta de Eva, mas o Espírito também colocou, porque sempre é um acréscimo. A mulher tem uma tendência de aumentar as coisas. Aliás, a nossa natureza humana tem uma tendência de aumentar a coisa. Basta acontecer um acidente ali na esquina, se você passar ali, você já sai ligando para todo mundo, olha, aconteceu um acidente ali, e aí, meu irmão, minha irmã, houve vítimas? Ah, não houve vítima, mas se você vê o carro, às vezes fez um risquinho assim, mas se você vê o carro, como é que ficou? Não sei como é que a pessoa sobreviveu. Nós gostamos de ser urubu carnicento, de falar coisas que não é, entende, irmãos? Isso porque nós não cremos naquele que disse para nós nos calarmos e tapar os ouvidos para ouvir notícias más. Isaías 33 vai dizer exatamente isso. Então, outro detalhe que é importante aqui, irmãos, quando nós não cremos naquilo que Deus disse, por isso que é fundamental, nós estamos lendo a palavra, ouvindo a palavra, agora você ouviu, você entendeu, mas às vezes você não creu, e quando nós não cremos, irmãos, nós não vamos ter descanso, nós vamos ter conhecimento da verdade, não realidade daquilo que foi colocado para nós. Quando você está lendo a sua Bíblia, quando o Espírito revela para você, você está tendo o entendimento da palavra, você está tendo a luz do Espírito revelando a palavra, mas a dificuldade é em crer. Por exemplo, quando Deus diz assim para nós, que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Ele disse isso. Você não tem convicção de que Deus é poderoso? E de que Ele pode fazer infinitamente mais, além de tudo quanto pedimos ou pensamos? Irmãos, medita nesse versículo. Se você crê que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pensa ou pede, pensa numa coisa infinita, Ele pode fazer infinitamente mais além do teu infinito, porque a nossa mentezinha é uma cabeça, só cabe um boné, é tão pequena, tão minúscula, mas o problema é que nós queremos limitar a Deus dentro da nossa cabeça, como muitos que afirmam assim, eu creio que Deus pode fazer,
Você crê que Deus pode fazer? Então, meu irmão, então você vai ser curado. Ah, mas, esse mas já demonstra uma incredulidade. Irmãos, nós temos que ser como aquela criancinha, que eu não me lembro qual pico que foi, só sei que foi acho que num rio, num abismo, que o homem estava com uma carriola e perguntou para aqueles que estavam ali presentes: vocês acreditam que eu passo com essa carriola nesse cabo de aço, desse lado para o outro, levando essa carriola? Todos mundo, acredito. Vocês acreditam que eu posso colocar um homem aqui dentro e passo de um lado para o outro? Nós acreditamos. Então venha você aqui e entra na carriola que eu vou passar com você. Não, eu não quero ir. Mas por que não? Porque eu tenho medo de cair. Não é que você tem medo de cair, você é um incrédulo. E aí o menino lá falou o seguinte: eu creio e eu vou dentro dessa carriola. Então entra aqui. Menino de 12 anos, entrou na carriola e foi e voltou, e todo mundo bateu palma e aplaudiu. Mas que menino corajoso. E aí ele falou assim: papai, eu sei que o senhor é um pai que traz segurança, não estaria brincando com coisa séria, embora foi um grande perigo, mas o pai era um perito, e o filho creu, de fato, que o pai poderia fazer. Irmãos, se somos filhos de Deus, por que muitas vezes nós somos tão incrédulos, irmãos? Tão incrédulos. Quando Deus nos prova, trazendo um problema para nós, a nossa reação diante daquele problema demonstra uma incredulidade terrível. E a incredulidade, irmãos, ofende muito o nosso Pai Celestial. Deus não faz muitas coisas em nosso meio porque nós somos incrédulos. E como nós somos incrédulos? Quando Jesus voltou para a sua cidade, Nazaré, ele ficou admirado com a incredulidade daqueles discípulos. Nesse caso de Eva, Adão e Eva, quando eles deixaram de crer, eles não creram no que Deus havia dito, então eles comeram do fruto proibido. Irmãos, isso é muito certo. Não é apenas eu que digo isso, mas muitos irmãos do passado também e do presente também. Quando nós deixamos de crer no Senhor, nós estamos assumindo uma postura de auto-se dirigir. E toda aquela pessoa que se autodirige, irmãos, escute com bastante cuidado. Deixa eu colocar uma nota para você sobre a questão da incredulidade. Se você for um incrédulo, quando você morrer, você vai descobrir que Cristo não morreu por você. Se você for um incrédulo, quando você morrer, você vai descobrir que o sacrifício de Cristo não foi por você. Depois que você morreu, não tem mais jeito. Hebreus 13, 27, 3, versículo 27, vai dizer o seguinte: está ordenado aos homens morrerem uma só vez, vindo depois disto, ou seja, da morte, o juízo, o julgamento. E qual é o julgamento, irmãos? Vamos aqui em João, capítulo 3, verso 18. João 3, versículo 18. Eu queria que você atentasse muito bem para este versículo aqui, que chama a nossa atenção, nos adverte de uma forma veemente. Diz assim o verso 18. Eu vou ler o 17 também. Porquanto, João 3, verso 17. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Deus enviou o seu Filho não para condenar ninguém. Jesus não condena ninguém. As pessoas se autocondenam quando deixam de crer em Jesus. E aí no 18 ele fala assim: quem nele crer não é julgado. Presta atenção, irmão, o que a palavra de Deus está dizendo.
Quem nele crê não é julgado. O que não crê, olha que tristeza, irmãos, já está julgado, porquanto não crê no nome é a pessoa, não crê na pessoa do unigênito Filho de Deus. Agora, como que eu posso crer em Jesus naquilo que concerne a minha salvação? Aí mesmo no capítulo 3, olha o versículo 14. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado na cruz, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. O versículo 14 está apontando para crer. Para quê, irmãos? Para a obra consumada no Calvário. Então, observa aqui, que não há outro caminho de irmos ao Pai, de sermos regenerados, a não ser quando cremos que na cruz, quando Ele foi levantado, Ele nos atraiu a si. Quando eu creio que eu fui atraído em Cristo, a palavra fala que para que todo que nele crê tenha vida eterna. Lá na cruz Ele tirou, Ele arrancou o meu e o seu pecado, para que Ele pudesse ser a nossa vida pela ressurreição. Isto é maravilhoso. Irmãos, sabe o que o insensato diz? No Salmo 53:1, o insensato diz no seu coração: não há Deus. Não há Deus. Não dá para a gente palpar. Eu não vejo Deus em nada. Esse é um insensato, sem senso. E Paulo, ele afirma, dizendo para nós o seguinte, 1 Coríntios 15, verso 36, insensato, o que tu semeias não nasce se primeiro não morrer. Primeiro que o grão de trigo, ele caiu na terra, ele morreu e produziu muitos frutos, e um dos frutos é você que creu na sua morte e ressurreição junto com Ele. Então Cristo é hoje a nossa vida, porque Ele, quando caiu na terra, o verbo se fez carne, Ele morreu e produziu muitos frutos, e nós somos os frutos do penoso trabalho da pessoa e a obra de Cristo. Agora, o problema nosso não é mais o pecado, Ele já removeu o nosso pecado. Eu preciso de crer que Ele removeu o meu e o seu pecado. Ninguém pode acusar a Deus quando estiver diante do Pai e for lançado no inferno por causa de pecado, mas por causa da incredulidade do pecado, porque não crê em mim. Incredulidade é pecado. Estão me compreendendo, irmãos? Se toda a humanidade crer que foi atraída em Cristo, crucificado com Cristo, morto, sepultado e ressurreto com Cristo, será salvo. Quem nele crê não é julgado, quem não crê já está julgado. Se já está julgado, o que ele vai receber diante do Pai? Só a sentença: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Irmãos, isso é muito sério. Incredulidade é muito sério. Irmãos, eu penso que um dos maiores castigos, guarde bem isso aqui, um dos maiores castigos é quando nós vivemos longe de Deus o Pai, vivendo pelas nossas próprias vontades, fazendo a vontade da carne e do pensamento. Não existe castigo pior para um filho de Deus do que a incredulidade. Vamos abrir, irmãos, em Hebreus 3, verso 12. 3:12. Aqui nós temos uma advertência, uma exortação, o Espírito Santo nos chamando a atenção para um cuidado. Essa palavra cuidado aqui é para a gente ficar bastante atento, porque ele tem algo a nos dizer aqui. Hebreus 3, verso 12, ele diz assim: tende cuidado, irmãos. Irmãos, você acha que um filho de Deus, ele não pode ser incrédulo em algumas coisas da palavra? Claro que pode, porque senão
não faria sentido essa palavra aqui para nós. Tende cuidado, irmãos. As Escrituras foi escrita para filhos. Então temos que tomar cuidado aqui, e nós vamos saber tomar cuidado com o quê? Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, porque a incredulidade vos afaste do Deus vivo. Irmãos, um coração incrédulo não se importa com o Senhor. Ela não tem o mínimo interesse pelo Senhor, irmãos. A preocupação da pessoa é com seus próprios interesses, é com a sua filosofia de vida, é com seus conceitos religiosos. Eu não fumo, eu não mato, eu não me prostituo, eu vivo uma vida moralista, muito boa, sou uma pessoa íntegra, reto, temo até Deus, desvio do mal. Isso não afiança você, isso não faz de você um filho de Deus. O que faz de você um filho de Deus é o novo nascimento e a regeneração. Precisa de crer. O irmão leu aqui o texto no início, que Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Crer significa que eu estou atrelado a Cristo. Crer significa que eu sou um com Cristo. Crer significa que eu estou unido a Cristo, numa união que ninguém pode desfazer mais. Crie, estou nele, ele está em mim. Então, irmãos, perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Agora, olha o versículo 13. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia. Irmãos, nós temos exortados uns aos outros cada dia. Quando o irmão ou irmã, às vezes não vem para a reunião do corpo de Cristo, claro que isso aqui não é exceção, mas existem muitas coisas que a pessoa tem algo mais importante para fazer do que Cristo, que se reunir como povo de Deus. E isto, irmãos, é uma perda muito grande, tanto para o corpo de Cristo que vai sofrer com a ausência da pessoa, e com aquela pessoa que começa a desviar de Cristo. A incredulidade vem, ela entra, ela faz um arraso, e a pessoa começa a ter os seus próprios interesses, começa a olhar para si, começa a olhar para os seus prazeres, para a sua vida cômoda. Eu quero ser melhor, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Aí começa a planejar, né, uma série de coisas. Não, eu pretendo agora comprar ou reformar minha casa, comprar uma casa melhor para mim, trocar de carro, vou ter que trabalhar mais, infelizmente eu não posso participar da reunião da igreja, não, tenho que fazer uma viagem, eu não vou poder, eu não posso porque eu tenho que fazer uma viagem. Então nós vamos deixando as coisas do Senhor de lado. Irmãos, nós que morremos com Cristo, não nos pertencemos mais a nós mesmos, nós somos dele, ele nos comprou, pertencemos a ele. Lembra de 2 Coríntios 5,15? Ele morreu por todos, para que os que vivem, não vivem mais para si. Irmãos, vamos ser sinceros diante do Senhor, irmãos. Nós somos tão incrédulos. Nós estamos preocupados com o nosso umbigo. Nós somos uma gente doída. Queremos a nossa satisfação plena, irmãos. Infelizmente. Olha aqui em Hebreus capítulo 2, a partir do versículo 1. Por esta razão aqui, irmãos, é o capítulo 1 de Hebreus, que vai mostrar que Cristo é o Rei da Glória, que Cristo é o resplendor da glória, que o Pai só fala através do Filho, e fala das belezas de Cristo, no capítulo 1 de Hebreus. Então aqui ele faz uma preciosa advertência para nós. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza. Você já está firme no Senhor? Você já está firmado na palavra? Então apegue-se com mais firmeza às verdades ouvidas,
para que dela jamais nos desviemos. O que nos faz desviar do Senhor é a nossa incredulidade. Agora, veja o versículo 2. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, olha o versículo 3. Que pergunta que ele faz aqui, irmãos? Como escaparemos nós, se negligenciarmos, se não nos importarmos com... Não é uma salvação pequena, irmãos, é uma tão grande salvação. Por que é uma tão grande salvação? Porque quem que realizou essa obra foi o Filho, habilitado pelo Espírito, na dependência do Pai. Então foi a Trindade Santa quem executou essa obra de regeneração para mim e por você. Então é uma tão grande salvação. E o que essa tão grande salvação fez conosco? Ela atingiu o nosso espírito, a nossa alma e a redenção do nosso corpo também. Ah, irmãos, sabe essa carne que você preserva tanto? Sabe essa carne que você se valoriza tanto? Jesus disse assim: a carne para nada aproveita. A nossa carne, ela é tão podre, que Deus não vê a hora de a nossa respiração cessar aqui nesse mundo. Porque este corpo corruptível vai para a sepultura. E ali ele vai morrer, não, vai apodrecer, comido de vermes. E nós vamos receber da parte do Senhor, Filipenses 3:20, um corpo semelhante ao corpo da sua glória. E este corpo, irmãos, ele não vai sofrer mais corrupção, não vai sofrer mais dor, não vai sofrer mais luto, não vai sofrer mais deterioração e nem corrupção, não vai envelhecer mais. É um corpo eterno, um corpo de glória, semelhante ao corpo da sua glória, de Cristo. Irmãos, queridos, eu vou mostrar aqui para vocês alguns exemplos de pessoas, tanto do Novo quanto do Antigo Testamento, que elas foram tão incrédulas. Talvez não dê para a gente ver todas, mas é um assunto muito extenso em toda a palavra de Deus. Desde Gênesis até Apocalipse, vai falar da questão da incredulidade. Não é o pecado que leva você para o inferno, é a sua incredulidade de que o pecado já foi crucificado e morto, foi removido, foi destruído. Crê e será salvo. Começa lá em Gênesis e termina lá em Apocalipse. Lembra de Apocalipse 28? Quanto aos covardes, aos incrédulos, e aí vai. Onde que é a parte que cabe para esses? O lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Incredulidade é o segundo aspecto. Primeiro começa com timidez, covardia. O que é um covarde, irmãos? O que é um covarde? Quando a palavra fala em Apocalipse 21:8. Quanto, porém, aos covardes, é tímidos, e aos incrédulos. Mas por que tímido? Explica para mim isso. Tímido e covarde são as mesmas coisas. Por exemplo, são aquela pessoa que conhece a palavra de Deus, mas ela fica aqui. Ela fica em cima do muro, né? E Deus fala assim: meu amigo, pula para cá, vem para esse lado de cá. E Satanás está do outro lado do muro, mas Satanás está em silêncio, não fala nada. E a pessoa está em cima do muro. Aqui eu curto a minha vida, aqui eu, mas tem Deus, espera um pouquinho, já eu vou para aí. E ela sabe que qualquer hora ela pode falecer, ela pode morrer. Ela está em cima do muro. Aí Deus chamando a pessoa: vem para cá. É uma ilustração. E ela em cima do muro. Aí então, de repente, uma pessoa falando para o diabo: ô diabo, você não fala nada? Deus está chamando a pessoa para pular do lado dela? E a pessoa está em cima do muro? Por que você não pede para pular do teu lado? Sabe o que o diabo falou para aquela pessoa? O muro é meu. Ela está em cima do muro. Pessoa tímida. Quantas pessoas que vêm para a reunião da igreja, deixam os filhos aqui e vão embora para casa.
deixa o filho e a esposa, vai embora para casa. Irmãos, vão perecer. Está escrito, e a palavra de Deus é a verdade. Nós não podemos brincar com esse assunto da palavra, irmãos. Quando nós cremos em Cristo Jesus, nós estamos juntos. Vamos fortalecendo mutuamente. Quantas vezes você vem para a reunião da igreja meio triste, você vê um irmão alegre, um irmão que te abraça, um irmão que te beija, um irmão que te cumprimenta, um irmão fala, irmão, vamos levantar o rosto aí, vou orar pela sua vida. Você se alegra, você sai daqui mais fortalecido, você louva o Senhor, você canta, você ora, você ouve a palavra, o Espírito começa a te fortalecer, Ele pega junto conosco. Mas existem, irmãos, filhos de Deus, serem incrédulos? Existe e tem consequências. Deixa eu apontar para vocês aqui Abrem Lucas, capítulo 1, irmãos, Lucas 1. Não vai dar para a gente, não vou nem entrar no Antigo Testamento, porque nós não vamos ter tempo. Mas aqui, Lucas, vamos começar aqui com o nascimento de João Batista. Aqui, irmãos, Lucas 1, versículo 8, vou mostrar apenas um caso de incredulidade. Versículo 8, Lucas 1, 8. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. Eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque sua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Muito bem. Ele recebeu aqui, irmãos, uma anunciação. Aqui Zacarias era um sacerdote já velho, idoso, mas a oração dele foi ouvida. Talvez ele nem orava mais. Ele orou muito tempo atrás, durante muitos anos, a sua esposa era estéril. Então, agora é anunciado que ele vai ser pai. Olha como é que Deus faz as coisas, irmãos. Deus nunca vai realizar algo dentro da nossa lógica humana. Deus sempre vai agir segundo o seu poder. Então aqui, observa aqui, irmãos. Então, perguntou Zacarias no versículo 18. Presta atenção agora, a incredulidade deste homem. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto? Porque eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Isso revela que ele não havia crido. Percebe? Irmão, se você prestar atenção, Zacarias era sacerdote, um sacerdote velho. E ele conhecia todo o Antigo Testamento. Ele provavelmente tinha que saber de exemplos, por exemplo, do nascimento de Samuel, que Ana, ela era estéril. Lembra? Ele tinha que saber, no mínimo, sobre o nascimento de Sansão, que a sua mãe também era problemática, não podia dar à luz a filhos. E ele também tinha que saber, lá em Gênesis, irmãos, que Abraão, com 100 anos, Deus disse que ele seria pai. Eu acho que Zacarias sabia disso. Ele tinha conhecimento desses fatos, mas ele não creu quando Deus iria fazer um milagre nele. Ele e a sua esposa. E qual foi a consequência aqui, irmãos? Queridos, pelo fato dele não ter crido, olha o versículo 20. Todavia, ou entretanto, ou assim sendo, ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. Interessante aqui, né? Sabe o que o anjo está dizendo para ele aqui? Você foi incrédulo e a consequência da sua incredulidade, porque você é filho de Deus, você vai ficar mudo durante 9 meses. Mesmo se você não creu, o que eu disse aqui, porque o Pai me disse para mim te dizer essas boas novas,
Eu não preciso da tua fé, eu vou realizar. Essas coisas, a seu tempo, se cumprirão. Será que João Batista aqui, será que Zacarias, ele aprendeu a lição? Eu creio que sim. Porque, irmãos, olha aqui o versículo agora 57, desse mesmo capítulo. Em todo esse 9 meses, Zacarias, o sacerdote, ficou mudo, porque ele não creu. E agora, olha o versículo 57. A Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz e teve um filho. Ouviram seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela e participaram do seu regozijo. Eles se alegraram, seus vizinhos, porque ela já uma idosa e se engravidou, ela era estéril. Agora, olha o 59. Sucedeu que no 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai Zacarias. De modo nenhum, respondeu sua mãe, pelo contrário, ele deve ser chamado João. Disseram-lhe: ninguém há na tua parentela que tenha este nome. Irmãos, aqui mostra que sempre vai ter pessoas querendo meter o dedo na sua vida, o bedelho na sua vida. Não, coloca o nome de João, mas por que vai colocar de João? Coloca um outro nome. Não é assim? Irmãos, olha, você tem que cuidar da tua saúde, porque da tua vida as pessoas vão querer cuidar. Tão claro aqui para nós. E agora veja aqui. De modo nenhum, respondeu sua mãe, pelo contrário, ele deve ser chamado João. Disseram: ninguém na tua parentela que tem este nome. E perguntaram por acenos ao pai do menino que nome queria que lhe desse. Olha aqui, Zacarias, ele foi tratado. Agora ele pôde crer. Então, pedindo ele uma tabuinha, escreveu: João é o seu nome. E todos se admiraram, porque o anjo disse que ele iria se chamar João. E ele não creu que iria ter um filho. Então agora, como é que chama teu filho? É João. João. E na sequência aqui, no 64, diz assim: imediatamente a boca se lhe abriu e desimpedida a língua falava, louvando a Deus. Agora eu vou louvar o Senhor, porque tudo o que Ele disse, Ele é poderoso para cumprir. Estão me entendendo, irmãos? Irmãos, sabe por que Deus, o Pai, não faz mais coisas em nós? Porque nós somos incrédulos. Incrédulos. Irmãos, tem tantos textos que vai mostrar essa realidade. Agora, quando você não crer naquilo que Cristo é e fez, você está deixando de acolher o amor da verdade para ser salvo. Sabe o que vai acontecer? O próprio Deus vai enviar para a sua vida a operação do erro, para você dar crédito à mentira, porque não acolheu, não creu, não recebeu, não se aferrou à verdade. Então, Deus vai enviar a operação do erro? Vai, porque se encontrar em você e em mim um coração incrédulo, Ele vai enviar a operação do erro, para que todos creiam a mentira. Não é mentira que vocês querem crer? Então, creiam na mentira. Ele permite que Satanás venha e cega o entendimento dos incrédulos. Irmãos, mas para o outro lado, nós que vivemos numa sociedade tão agitada, isso traz tanto cansaço para nós. Agora, onde é que está o nosso descanso? Em Cristo. Lembra de Hebreus capítulo 4, versículo 3? Ele diz assim: nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Por que nós vamos entrar no descanso? Porque você morreu. O problema meu e seu, irmãos, é que nós somos muito cansados. O velho homem, ele traz um peso terrível para nós, mas ele foi morto. Às vezes a gente escuta assim, né? Nossa, como sofreu aquele meu parente, agora morreu, descansou. Às vezes não descansou, às vezes vai começar o tormento agora, porque se descer para a sepultura sem a vida de Cristo, vai direto para o inferno, aí começa o tormento. Mas aquele que creu no Senhor Jesus Cristo, já entra no descanso, porque o nosso descanso é Cristo. Cristo é a nossa vida, as nossas decisões serão acertadas. Irmãos, Ele vai curar a nossa precipitação. Ai, como Ele tem tratado com a minha precipitação, irmãos.
como eu tenho sido precipitado, mas Ele vai mostrando, olha, eu sou aquele boi manso, aprenda de mim que sou manso e humilde de coração, você vai encontrar descanso para a tua alma, o teu descanso é em mim, Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Então, todo aquele que creu, entra no descanso de Deus, amém? Vamos ter uma palavra de oração. Pai, revela a Tua palavra, Pai, aos nossos corações, frutifica ela em nós. Sabemos que a Tua palavra não volta para Ti vazia, mas ela faz aquilo que Lhe apraz e prospera para a qual foi designada. Oh, meu Pai, nós cremos que verdadeiramente a Tua palavra foi aberta e foi lida, Pai, pela ajuda do Teu bendito Consolador, nos leva a nos apegarmos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Pai, sonda o nosso coração, vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno, pelo caminho reto. E vá na frente nessa semana, Pai, abençoando-a todos os dias. Que o Senhor permitir que tenhamos vida, que tenhamos uma semana, Pai, abençoada pelo Senhor. Como é precioso saber que o Senhor está conosco o tempo todo, em todos os lugares. Tu és a nossa respiração, Tu és o nosso tudo, a nossa vida. Graças Te damos, Pai. Leva-nos guardados para os nossos lares. Em nome de Jesus nós oramos.